Quem crê que a bondade de Deus irá lhe seguir? Independente das circunstâncias, você crê que a bondade de Deus está sempre com você? Ou chega momento que você acha que a bondade de Deus lhe abandonou? Nós vamos falar hoje. Como está o nosso coração com respeito à bondade de Deus? E eu cumprimento a todos na paz do Senhor. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1, versículo 1. Obrigado. Jó 1, versículo 1. Todos acharam? Jó capítulo 1, versículo 1 diz assim: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Só esse versículo. Quantos aqui conhecem a história de Jó? Levante a mão bem alto quem conhece a história de Jó. Que história, né? Por que essa história está na Bíblia? Que homem, né? Todos sabem o que Jó passou. E quer saber que sabia que Deus não deu explicação nenhuma para Jó depois que ele passou por tudo aquilo? Deus restaurou, mas não deu explicação. Você crê no Deus que restaura, mas muitas vezes não dá explicação? Por que você precisou passar por algumas coisas? Será que Jó previa que ele ia ter que passar por tudo aquilo que ele passou, por todas as provações? Jó não preveu isso. Nenhum profeta foi até Jó e falou que ele passaria por essa grande provação. A Bíblia não fala. Por quê? Porque tem coisas que são imprevisíveis. Tem coisas que são previsíveis. Tem coisas que a gente consegue prever com facilidade. Tem coisas que acontecem e a gente era impossível prever isso. Eu jamais iria prever que eu teria que estar passando por isso, que isso estaria acontecendo com a minha família, que isso estaria acontecendo comigo. De repente acontece e você é pego pelo imprevisto. Sabe por quê? Porque tem coisas que são necessárias acontecer. O necessário vai acontecer. Ou seja, você vai morrer. Todos nós vamos morrer. Ou alguém aqui acredita que vai ficar para a semente aí viver? Não, todos nós vamos envelhecer. Sabia que você, enquanto está ouvindo essa palavra, você está envelhecendo? Na verdade, nós não vamos envelhecer, nós estamos envelhecendo. Mas mesmo que o homem interior envelheça, o interior está se renovando, amém? Enquanto você está ouvindo essa palavra, o homem exterior está envelhecendo, mas o homem exterior está se renovando. Se renovando, a sua fé está se renovando, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tem coisas que pode ser que sim, mas pode ser que não. Tem coisas que pode ser que sim, que aconteça, e tem coisas que pode ser que não aconteçam em nossas vidas. Ou seja, pode ser que eu fique doente amanhã. Pode ser que quando eu sair daquela porta me dê um ataque fulminante ali e eu morra. Está amarrado? Em nome de Jesus. Pode ser que essa noite, lá na sua empresa, ou amanhã de manhã, os seus patrões se reúnam numa reunião e estejam planejando demitir alguém e você esteja na lista das pessoas que vão ser demitidas. E você pode amanhã, a partir de amanhã, estar desempregado. Por quê?
Porque tem coisas que são imprevisíveis. Pode ser que você fique doente amanhã, pode ser que não. Pode ser que você fique desempregado amanhã, nesse serviço que você trabalha, ou pode ser que não, pode ser que você trabalhe até se aposentar nesse serviço, amém? Pode ser, porque tem coisas que pode ser que sim, e tem coisas que pode ser que não. Tem coisas, tem pessoas que superam um câncer. Tem pessoas que não superam. Por quê? A gente não sabe. O porquê que tem pessoas que superam o câncer, e tem pessoas que não conseguem superar, e no meio daquela doença a pessoa é recolhida por Deus, e a gente não sabe por que isso acontece, e às vezes por mais que a gente peça para Deus, por mais que a gente clame a Deus, aquela pessoa não consegue superar aquela doença, e ela tem que passar pela doença, e a vida dela é tirada por causa daquela doença. Mas Vagnaldo, mas tem coisas que Deus faz acontecer em nossas vidas. Sim, tem coisas que Deus faz acontecer. E muitas vezes a gente nem sabe que Deus está fazendo. Tem coisas que Deus está fazendo na sua vida e você não sabe que Deus está fazendo. Talvez daqui a uns 10 anos você se lembre. Ah, por isso que eu tive que passar por aquilo. Por isso que Deus permitiu aquilo. Ah, por isso que aquele namoro não deu certo. Ah, se tivesse dado certo. Ou seja, Deus está fazendo coisa em nossas vidas. Muitas vezes a gente não sabe o que é que Deus está fazendo. Deus está trabalhando, Deus está abrindo caminhos, e a gente está caminhando, e muitas vezes é em meio às aflições, em meio à dor, em meio ao sofrimento, e Deus está trabalhando naquilo dali, a gente não está entendendo por que a gente está passando por aquilo dali, mas está acontecendo, e a gente não percebe que Deus está naquele negócio. Deus está naquele negócio, está cuidando, está guardando. Às vezes criamos um relacionamento com Deus baseado nas coisas boas que Ele vai permitir que aconteça comigo e nas coisas ruins que Ele não vai deixar acontecer comigo. Às vezes criamos um relacionamento assim, e é um relacionamento muito frágil, sabia? Muito superficial. Quando eu crio um relacionamento com Deus baseado nas coisas boas que Deus vai permitir que aconteça comigo e nas coisas ruins que Ele não vai permitir que aconteça. Sabe por quê? Porque coisas ruins podem acontecer, assim como coisas boas podem acontecer. Ou seja, o seu relacionamento com Deus não pode estar firmado nas circunstâncias, naquilo que acontece no dia a dia, porque tem dias que vão ser bons, mas tem dias que vão ser maus. E o seu relacionamento não pode estar firmado nessas coisas, porque essas coisas podem arruinar o seu relacionamento com Deus. Pode destruir um relacionamento que você está levando com Deus. Ou seja, um Deus que me abençoa com coisas boas e me livra das coisas ruins. É muito frágil esse relacionamento. Lembra quando Jesus contou a parábola do semeador? Ele disse que uma semente caiu numa terra na beira do caminho, e foi pessoas que não entenderam, porque não se preocuparam com aquilo, não se interessaram, e o inimigo facilmente arrancou aquela semente do coração deles. Mas ele disse que uma semente caiu sobre a rocha, e ele disse que esse terreno rochoso foram pessoas que receberam a palavra. Mas quando veio as aflições, quando veio as dores, eles não conseguiram criar raízes e se afastaram da presença de Deus. Ele disse também que uma semente caiu entre os espinhos, ele falou que eram as riquezas desse mundo, e essa pessoa, ela se embaraçou com as riquezas do mundo, e ela também não permaneceu. Ou seja, coisas boas podem te tirar da presença de Deus, coisas ruins podem te tirar da presença de Deus, se o seu relacionamento com Deus estiver baseado nas coisas boas e nas coisas ruins que acontecem com você. Mas ele disse que tinha um coração que não estava olhando para as coisas boas e para as coisas ruins que acontecesse. Era um coração de um verdadeiro adorador que estava olhando para Deus, independente daquilo que ele fazia ou deixava de fazer. Estava olhando para Deus não por aquilo que ele fazia ou deixava de fazer, mas estava olhando para Deus por aquilo que ele era. E esse deu fruto, e muitos frutos, e permaneceu. Eu vim aqui hoje, sabe para quê? Para blindar o seu relacionamento com Deus. Para blindar o seu relacionamento com Deus. E que nada mais te afaste desse amor, nem a morte, nem a vida,
nem altura, nem profundidade, nada nesse mundo vem afastar você desse amor que Deus derramou sobre sua vida. A Bíblia chama, sabe quem? Essas pessoas que se relacionam com Deus apenas para esta vida. Sabe de quem que a Bíblia chama essas pessoas que relacionam com Deus? Um Deus que vai me livrar das coisas ruins e um Deus que vai me abençoar com coisas boas aqui nessa terra. A Bíblia chama para essas pessoas de miseráveis. Não só miseráveis, os mais miseráveis dos homens. Aquele que busca a Deus apenas para essas vidas, aquele que busca a Deus apenas por causa das coisas boas que Deus vai permitir e das coisas ruins que Deus não vai permitir. Ele diz assim: essas pessoas estão olhando para Deus apenas para essa vida miserável, porque não estão olhando para Deus por aquilo que Ele é, mas só por aquilo que Ele pode fazer por suas vidas. Só que a Bíblia conta a história de homens que blindaram seu relacionamento com Deus, apesar das circunstâncias. Homens que blindaram seu relacionamento com Deus. Pessoas que ajustaram o papel de Deus nas suas vidas, que apesar do que acontece ou deixa de acontecer. Ou seja, eles ajustaram, o papel de Deus é esse, não importa o que aconteça ou deixa de acontecer. Eu sei quem Deus é. Eu sei onde Deus está, então não importa o que aconteça. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Não importa a circunstância em minhas vidas. Jó foi um homem que tinha um relacionamento blindado com Deus. Um homenzinho para dar coceira na nossa cabeça, né? Tem hora que a gente sente algumas coisas e Deus faz a gente lembrar dessa história de Jó e a gente fica pensando: para que homem era esse? A Bíblia conta que nos dias que os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus, os anjos se apresentaram e Satanás também se apresentou lá. Não sei o que esse cara estava fazendo lá, mas ele se apresentou lá. Não sei como é que ele entrou lá. Eu não sei onde é que essa reunião. Com certeza não foi no céu, porque lá ele foi expulso, né? Foi em algum lugar, nas regiões celestiais aí. E ele chega lá, Deus olha para ele assim: o que tu está fazendo aí, cara? O que tu está fazendo? Onde é que tu estava? Ele assim: eu estava passeando pela terra aí. Rodeando a terra e passeando pela terra. E Deus diz assim: visse meu servo Jó? Na terra não tem ninguém igual a ele, temente a Deus, homem íntegro, correto e se desvia do mal. Visse esse cara? E Deus incita a Satanás contra Jó. Deus poderia ter ficado quieto, né? Já estava vendo uma vida boazinha lá, tudo certinho. Daí Satanás olha para Deus e diz assim: também não é essa razão que ele é temente a ti. Tu está subornando ele, tu cercaste ele de todos os cuidados. Ele tem saúde, tem uma vida própria, tem uma família maravilhosa. Claro que ele vai te temer, claro que ele vai te honrar sempre. Ou seja, Satanás, ele falou que Deus estava subornando Jó. E assim, tira essa proteção para te ver. Tira a tua mão, tu cercou ele de tantos cuidados, tira os cuidados para ver se ele não vai blasfemar contra ti. E caiu no jogo de Deus. E Deus disse: tudo bem, vai lá, toca em tudo que ele tem, só não toca nele, tá? E Satanás desce como um dragão enfurecido para provar que nós só adoramos a Deus por aquilo que Ele nos dá. Se nós só adoramos a Deus por as coisas boas que Ele deixa acontecer, que nós só adoramos a Deus pelas coisas ruins que Ele não permite que aconteça. Ou seja, Satanás falou assim: eles só te adoram porque você faz tudo o que eles querem, porque se tu deixar de fazer, eles não vão te adorar simplesmente por aquilo que tu és. E Satanás vem, e no mesmo dia, o homem mais rico do Oriente se torna o homem mais pobre, vai à falência. E se não bastasse isso, no mesmo dia Satanás perde os seus 10 filhos. Como levantar-se de um luto desse?
como se levantar de uma prova dessa. E quando isso acontece, sabe o que é que Jó faz? Você faria isso? Porque isso é que Deus está nos chamando para fazer. Jó rasga suas vestes e diz: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor Deus deu e levou. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jó não adorava a Deus por aquilo que ele tinha, por aquilo que ele possuía. Jó provou que ele amava a Deus mais do que os seus bens materiais. E Jó provou que ele amava a Deus mais que a sua própria família. Deus estava em primeiro lugar na vida dele. Só que se parasse por aqui, já não estava bom, né? Mas acontece que Deus tem outra reunião com os anjos e Satanás aparece lá de novo. Certo? Triste, né? Não deu certo. Jó se manteve íntegro. Mas Deus puxa assunto de novo, porque a prova não tinha acabado ainda. Deus queria mais com Jó. Deus queria sugar, Deus queria apertar mais um pouquinho. E Deus disse assim: ei, observaste meu servo Jó? Homem íntegro, correto, temente a Deus, se desvia do mal. Continua íntegro, apesar de tudo que tu fez para ele. Continua íntegro, apesar de ter perdido todos os seus bens materiais. Continua íntegro, apesar de ter perdido os seus filhos. E Satanás disse assim, ó, pele por pele. E tudo o homem dará pela sua vida. E Deus disse, tudo bem, vai lá, toca nele. Só não tira a vida dele, tá? Porque essa vida é uma vida de testemunho. Não tira a vida dele. Não tira a vida dele. Não toca na vida dele. E Satanás volta com um leão enfurecido. E desta vez ele aflige a vida de Jó com uma doença terrível. Jó vira uma chaga ambulante. Cheio de feridas. A Bíblia diz que ele se coçava com um caco de telha. Jogado numa cinza. Parecia um cão sarnento, um cão morto. A mulher de Jó não aguentou a pressão. Ela chega diante de Jó e diz assim: tu ainda mantém a tua integridade, cara. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. E Jó diz: como uma louca tu está falando. Como uma louca você está falando. Receberíamos de Deus o bem e não receberíamos o mal? Ou seja, a minha vida, a minha adoração não está fundamentada nas coisas boas que Deus faz ou nas coisas ruins que Deus não permite que aconteça contra mim. E em nenhum momento com a sua boca Jó blasfemou ou reclamou de Deus. Ou seja, ele manteve íntegro apesar de todas as circunstâncias. E Jó mostrou que a sua vida, a sua adoração estava blindada, apesar daquilo que acontecia ou deixava de acontecer. Mas não é só Jó que dá exemplo dessa blindagem para nós. Quem que conhece a história de Daniel? Daniel chega na Babilônia como escravo. Chego lá, eles oferecem todos os manjares do rei. E ele diz assim, ó, eu não vou me contaminar com isso aí, porque eu sei que se eu comer dessa comida vai ser uma afronta para Deus. Então ele chama o chefe do rei e diz assim, ei, dá pra gente comer só saladinha aí e não se contaminar com essas comidas aí, com essas carnes? E daí o chefe, o mordomo do rei disse assim, mas pode dar ruim para vocês, tá? Pode acontecer algo terrível com vocês e comigo. Porque se o rei, quando for visitar vocês, você chegar na presença de vocês e vocês estiver amênico, estiver doente, Deus vai me matar e vai matar vocês também. Sabe o que é que Daniel fala? Vamos fazer uma experiência?
10 dias, vamos fazer uma experiência. Você sabe o que é uma experiência? Uma experiência é algo que pode dar errado, sabia? O 14 bis só levantou voo depois que 13 aviões antes dele caiu. Foi feito 3 experiências antes. Eles vão fazer uma experiência. Vamos comer durante 10 dias só verdura. Depois de 10 dias você olha. Se deu certo, deu. Se não deu, não deu. E nós morremos tudo, mas morremos para a glória de Deus. Mas vamos fazer uma experiência. Sabe o que é que Daniel estava falando? Mesmo que nós tenhamos que morrer depois de 10 dias, mas nós não vamos afrontar o nosso Deus com essa comida. Mesmo que depois de 10 dias nós estejamos amênicos, estejamos doentes, se Deus quiser nos livrar, Ele livra. Se não quiser livrar, não tem problema. A gente morre, mas a gente continua adorando a Deus. E com ele estava Sadraque, Mesaque e Abednego. Sabe o que aconteceu com esses 3? Mais à frente, sabe o que Deus fez? Deus fez uma estátua de ouro e disse assim, todos vão ter que se prostrar diante dessa estátua. O que não se dobrar, a fornalha ardente. E na hora que os instrumentos tocam, todos se dobram, menos Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles chegam e dizem assim, ei, tem 3 hebreus aí que vai dar ruim para eles. Os caras não querem se dobrar diante da estátua do rei. Deus chama eles assim, ei, por que você não quer se dobrar? Quer saber? Eu vou tocar a trombeta de novo, vamos tocar os instrumentos de novo. Se vocês não se dobrarem diante da estátua, eu já mandei acender a fornalha 7 vezes mais. Ele disse assim, pode acender 7 vezes, pode acender 70 vezes 7, pode acender quantas vezes tu quiser, porque o nosso Deus, Ele pode nos livrar da fornalha, e Ele vai nos livrar. Daí o rei assim, qual é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? Ele assim, vem cá, não tem problema. Porque se Ele nos livrar, mesmo que Ele não nos livre, nós jamais vamos nos dobrar diante da estátua. Ou seja, claro, se não livrar, como é que eles se dobrar? Eles morreriam queimados. Sabe o que é que ele estava dizendo? Mesmo que um anjo chegasse aqui, mesmo que Deus chegasse aqui e dissesse assim, ei, vocês vão morrer por essa causa, nós estamos dispostos a morrer por essa causa, mas nós jamais vamos negar o nome de Deus, porque o nosso relacionamento com Deus não está firmado naquilo que Ele faz ou deixa de fazer. O nosso relacionamento com Deus está firmado naquilo que Ele é. E se nós tivermos que morrer nessa fornalha, nós vamos morrer nessa fornalha. Deus não livrou eles de entrar na fornalha, mas livrou eles dentro da fornalha. Qual foi a segunda música que nós cantamos aqui? Ainda que a figueira não floresça, né? Foi a segunda? Profeta Abacuque, profeta do Reino do Sul. Deus falou para Abacuque que Abacuque reclamou para Deus que coisas ruins estavam acontecendo no meio do povo. O povo estava desviado. E Deus disse assim, fica frio que eu vou tomar uma providência, Abacuque. É mesmo que é. A Babilônia está vindo aí. Vai levar vocês cativos. E Abacuque fica incomodado. Como assim? Vai trazer um povo pior do que nós para nos levar cativo? Vai nos fazer escravo de um povo pior do que nós? E Deus disse assim, não, mas fica frio, Abacuque, eu não perdi o controle não. Eu sei que coisas ruins vão acontecer. Eu sei que coisas ruins estão acontecendo, mas eu não perdi o controle ainda. E você acha que Deus perdeu o controle sobre a sua vida porque você ficou gripado aí, faz 3 semanas que não passa essa gripe, essa tosse, e você pensa que Deus perdeu o controle? Não, Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle. Você acha porque a sua família meio que está embaraçada, as coisas não estão dando certo, você acha que Deus perdeu o controle? Não, Ele não perdeu o controle. Você acha porque Deus não respondeu, não livrou aquele seu parente daquela enfermidade, que Deus resolveu recolher porque Ele perdeu o controle? Eu quero dizer, Ele não perdeu o controle de nada. Ele ainda continua tudo sob controle. E quando Deus disse para Abacuque, ei, Abacuque, eu tenho tudo sob controle, Abacuque. Eles vão vir afligir vocês, mas o que é deles está preparado também, tá? Eles também têm algo preparado para eles.
E Abacuque diz assim: quer saber? Eu vou ficar na torre de vigia e vou ver só o que Deus tem para fazer. E no final, ele faz uma das orações, Abacuque faz uma das declarações mais solenes e definidoras do que seja uma experiência de fé. Ele diz assim, Abacuque 3,17: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitona, e não havendo produção de alimento na lavoura, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Abacuque deixa Deus no lugar de Deus. Deus tem um lugar na nossa vida. Deus tem um lugar que é só dele. Deixa Deus no lugar de Deus, no lugar de Criador, e se coloca no lugar de criatura. No lugar de criatura. Deus é o lugar dele, é o lugar de Criador. O que cabe à criatura em relação a Deus? O que cabe a nós, criatura, em relação ao Criador? Louvor, reverência, adoração. Tudo isso cabe a nós que somos criaturas, exaltar, render glórias, adorar a Deus. Esse é o nosso lugar de criatura. De criaturas de Deus, de um Deus amoroso, independente das circunstâncias. Não importa se as coisas boas ou as coisas ruins estão acontecendo, Deus está no lugar de Deus. Nós estamos no nosso lugar. Nós temos o nosso lugar. Salmo 115, 1 diz assim: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Por que perguntam as nações: onde está o teu Deus? Onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Quantos já perguntaram para você onde está o seu Deus? Quantos têm perguntado para você onde é que está o seu Deus? Por que você está passando por isso? Por que você está passando por essa aflição? Por que você está passando por essa tempestade? Ei, o nosso Deus está no céu e Ele faz tudo aquilo que lhe agrada. Não é aquilo que me agrada, não. É aquilo que lhe agrada. Os pensamentos dele são maiores que os nossos pensamentos. Os caminhos dele são maiores que os nossos caminhos. Os pensamentos deles a seu respeito são pensamentos de paz e não são pensamentos de guerra. Ei. Talvez você não esteja entendendo algumas coisas agora. Ei, mas continue firme, continue caminhando. O nosso Deus está no céu. E Ele está fazendo tudo aquilo que lhe agrada. Nós não estamos aqui para agradar a Deus. Nós estamos aqui para quê? Para agradar a Deus. Mateus 3,17. Então uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Será que Deus pode olhar para nós em meio das aflições e dizer: ei, esses são meus filhos amados, que se manteram íntegros, apesar das dificuldades. Esses são aqueles que eu me agrado. Esses são aqueles que eu tenho prazer. Ei. Lucas 22. Deus não está no céu para fazer a nossa vontade. Não. Ele está no céu para fazer a vontade dele. Sabe por quê? Porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. A nossa vontade é ruim, desagradável e imperfeita. Com certeza. Deixa Deus fazer a vontade dele na sua vida. Deixa Deus fazer aquilo que lhe agrada. Deixa que a vontade de Deus prevaleça sobre a sua vida. Porque é isso que vai fazer você agradável aos olhos de Deus. Mateus 6,10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É a vontade dele que tem que ser feita aqui na terra, como é feita no céu. Não é a nossa vontade, é a vontade dele, é céu na terra. Lucas capítulo 22, 42. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, sabe quem foi que falou isso? Jesus, tá? Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. É a vontade dele, não é a nossa. É a vontade dele. Ei, Jesus estava indo para a cruz. A sombra da cruz já estava sobre Jesus. O martírio já estava sobre ele. A afronta, tudo que ele tinha que passar. E olhou para aquilo assim: ei, Pai,
Se possível, que eu não tenha que passar por isso, porque é muito ruim isso aí que eu vou passar agora. Mas contudo, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade e não a minha. Será que nós podemos olhar para esses exemplos de fé para a nossa vida? O apóstolo Paulo é extraordinário. Meu Deus. 3 viagens de navio, 3 naufrágios. Já pensou, você está no carro esperando um navio, de repente você vai entrar, o apóstolo Paulo acabou de entrar nesse navio, como assim? Opa, sai fora, com certeza ele vai afundar de novo. 3 navios, 3 naufrágios. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei o perigo do rio, perigo de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar e perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Quem é que já passou por tudo isso? Bem que Paulo poderia ter reclamado um pouquinho, né? Reclama por muito menos. Ele principal podia dar uma reclamadinha, né? Senhor, estou fazendo a tua obra, Senhor. Dá uma desembaraçada aí no caminho aí. Paulo podia dizer assim, não estou pedindo para que coisas boas aconteçam, só tira um pouquinho dessas coisas ruins do meu caminho aí. Tira um pouquinho das coisas ruins, tem muitas coisas ruins acontecendo. Paulo poderia ter reclamado um pouquinho. Poderia ter merecido um tratamento melhor, né? Quem era Paulo? Paulo era um plantador de igreja. Paulo era um missionário. Mas a gente vai ver aqui um depoimento de Paulo. Ele só poderia ser tratado um pouquinho melhor, ou não? Será que Paulo poderia ser tratado um pouquinho? Ele podia dizer, eu não quero privilégios. Paulo nunca pediu privilégios para Deus. Mas ele poderia ter dito assim, eu só queria que essas coisas ruins não acontecessem para mim. Paulo teve muitos livramentos, sabia? Muitos livramentos. Mas Deus não livrou ele das coisas ruins. Deus livrou no meio das coisas ruins. Deus livrou no meio das aflições. Serpente mordia, navio afundava, o chicote pegava nas costas, pedra na cabeça. E Deus só não deixava ele tocar na vida dele. Ele manteve Paulo vivo, no meio das aflições, no meio das angústias. O apóstolo Paulo não reclama, ele não murmura. O que ele faz? Ele trata com naturalidade as coisas boas e as coisas ruins. É natural para Paulo. Paulo não está focado nas coisas ruins e nas coisas boas. Paulo está focado em Deus. Ele está focado em Jesus. Ele está olhando firmemente para Jesus. Olha o que ele fala em Filipenses 4:11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Ei, você está se adaptando? Ei, vai se adaptando às circunstâncias, tá? Para não reclamar de Deus, tá? Para não murmurar a hora que a coisa apertar. Ele diz assim, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em todas e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso o quê, Paulo? A ter fartura e passar necessidade. A passar por coisas boas e passar por coisas ruins. Não me importa as circunstâncias. Eu sei que aquele que me fortalece está comigo. E vai me conduzir. E vai me preservar para passar por todas as circunstâncias. Ser apedrejado pode ser que sim, pode ser que não. Vai lá, Paulo, mas lá os caras são meio bravos.
E chega lá, tu vai ser apedrejado. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode acontecer de eu chegar lá e ser apedrejado, mas pode ser que eu não seja apedrejado e eu posso plantar uma igreja lá. E as pessoas podem receber a palavra de Deus. Pode acontecer coisas boas, pode acontecer coisas ruins. Eu posso entrar nesse navio, pode ser que o navio naufrague, pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu preciso ir lá. Eu preciso caminhar, sendo obediente a Jesus. Jesus me mandou para lá, eu tenho que ir lá para pregar a palavra. Se esse navio vai afundar ou não vai, eu não sei. Pode ser que sim, mas pode ser que não, é imprevisível. Mas eu vou entrar nesse navio, independente do que aconteça ou deixa de acontecer. Porque imagina se toda vez que Paulo entrasse no navio, Deus dizia assim, afunda esse navio. Que Deus era isso? Deus não fica mandando as coisas ruins acontecer para você. Mas a gente vive num mundo que jaz no maligno, sabia? Sabe que é um mundo que descansa no maligno. Um mundo que se conformou com a maldade. Um mundo que se conformou com a justiça. Então pode ser que a justiça te alcance, pode ser que não, mas pode ser. Não é culpa de Deus muitas coisas ruins que acontecem com você. Quando Deus permite alguma coisa que aconteça com você, ei, se você está olhando para Jesus, continue caminhando. Continue caminhando. Você tem um Deus que pode te livrar daquilo ali e pode não te livrar. Se Ele não está te livrando daquilo ali, Ele está te preparando para algo muito maior. Ele está te fortalecendo para algo muito maior. Então não deixe aquilo que está acontecendo com você tirar o foco daquilo que Ele fez por você, tá? Permaneça firme naquilo que Ele já fez por você. Quantos aqui passaram por livramento aí, sofreram acidente aí nos últimos meses aí? Acidente que é de moto? Foi, né? E daí? Deus não livrou desse sofrimento, dessa batida, não, né? Podia ter livrado, né? E aí, ficou braba com Deus? Reclamou? Não? Se manteve firme? Pô, né? Perderam uma pessoa amada agora, né? Pediram para Deus livrar? Eu disse que não. Minha graça é suficiente na vida de vocês. Ficaram de mal com Deus? Ficaram bravos com Deus? Diminuiu a fé? Diminuiu a fé? Por quê? Porque a nossa segurança em Deus não está naquilo que acontece ou deixa de acontecer. A nossa segurança com Deus está na promessa da sua volta. Tá? A nossa segurança em Deus está em novos céus e nova terra. E aquilo que Ele quiser permitir na sua vida que aconteça, encare. Tem tempestades que passam para te trazer de volta para o propósito. Tem tempestades que passam para te fortalecer no propósito. Então viva as circunstâncias, independente daquilo que aconteça ou deixa de acontecer. Paulo sabe o que ele está vivendo. O imprevisível afeta todo mundo. Afetam. Os imprevisíveis vão afetar nossas vidas. Paulo não se relaciona com Deus a partir do que aconteceu ou deixa de acontecer. Qual é o lugar e o papel de Deus nas coisas da sua vida que acontecem ou deixam de acontecer? Onde você vai colocar Deus em relação às circunstâncias na sua vida? Onde você coloca Deus? Porque isso vai determinar se você vai continuar caminhando ou se você vai parar. Em primeiro lugar, cada um exemplo para você. Não coloque Deus, tá? Não coloque. Não coloque Deus. Não coloque Deus em lugar nenhum nas circunstâncias que estão acontecendo na sua vida. Relacione-se com Deus, independente do que aconteça ou deixa de acontecer, tá? Continue se relacionando com Deus. Ah, mas Deus não está cuidando de nós? Sim, Deus está cuidando de nós. Mas por que nós ficamos negados? Por quê? Por que a gente passa por decepções? Por que a gente passa por um momento, coisas que a gente não achava que nunca ia acontecer, mas de repente acontece em nossas vidas? Por que algumas coisas não dão certo na nossa vida? Deus está cuidando, nós temos certeza disso. Sua bondade está nos seguindo, sua bondade nos seguirá. Então, mas tem coisas que vão acontecer. Mas sabia que Deus é especialista em transformar coisas ruins em coisas boas?
Eu sei que vocês intentaram mal contra mim. Não foi isso que José falou para os seus irmãos? Eu sei que vocês fizeram coisas mal, mas Deus transformou em bem aquilo. Deus transformou em algo bom, porque Deus, irmão, Ele enxerga lá na frente. Ele sabe que chega lá na frente, o pessoal vai passar fome. E se você está permitindo que algo mal aconteça com você agora, é porque Ele quer alimentar pessoas através da sua vida lá na frente. Ele está te levando para um lugar, te preparando para você alimentar pessoas, e geralmente são pessoas que Ele permitiu que te afligisse. Pessoas que Ele permitiu que tocassem você de uma forma que você não gostou e você não entendeu, mas que lá na frente você pudesse colocar alimento na boca dessas pessoas. Foi isso que Ele fez com José, é isso que Ele faz com as nossas vidas. Relações com Deus, independente do que aconteça ou deixa de acontecer, Deus está cuidando de você. O que eu faço então, Wagnaldo? O que eu faço então? Sabe, vou dar mais um conselho para você. Acorda amanhã de manhã e agradeça a Deus pela vida. Acorde amanhã de manhã e agradeça a Deus por estar vivo. Diz assim: obrigado, Senhor, a tua graça me basta. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Agradeça a Deus pelo fôlego de vida. Deus é o que nos mantém vivo. Sabe quando Moisés perguntou o nome de Deus, sabe o que ele respondeu? Eu sou o que sou. Não tem pronúncia, sabe por quê? Sabe o que é isso? Moisés, eu sou aquele que te mantém vivo. E quando chega lá diante do faraó, e eles perguntam: quem te enviou? Diga para faraó: o que me enviou, faraó, é aquilo que te mantém vivo, miserável. É aquilo que te mantém de pé, miserável. O que te mantém vivo, o que mantém os teus filhos vivos. Ei, esse primogênito que tu ama muito aí, o que mantém ele vivo foi aquele que me enviou. Deixe o meu povo ir. Ei, ele é fôlego de vida. Acorde de manhã e agradeça a Deus pelo fôlego de vida, pela vida que Ele te deu. O que Jesus disse: eu sou o pão da vida, quem tem sede vem até mim. O que significa pão? O que significa água? É aquilo que nos mantém vivos. É assim: eu sou o pão que mantém vocês vivos, eu sou a água que mantém vocês vivos. Ei, vocês estão vivos por causa de mim. Agradeça a Deus pela vida, agradeça a Deus por aquilo que Ele tem nos dado. A nossa relação com Deus, acima de tudo, nos mantém com vida, nos mantém vivo, mantém o homem exterior vivo. Mas eu estou envelhecendo, Wagnaldo, eu vou morrer, vai morrer, eu também vou, todos vamos morrer. O homem exterior está se deteriorando, mas a vida está brotando aqui dentro. Rios de água viva estão fluindo de dentro de nós. O Espírito Santo está em nós. Ei, deixa esse rio fluir na vida das pessoas que estão morrendo à sua volta, porque Deus já te deu vida, e vida com abundância. Ele derramou o seu Espírito sobre você. Ei, Ele vive em você, para que você acorde de manhã, em meio às circunstâncias. Se o dia é bom, dê glória a Deus. Se o dia for ruim, dê glória a Deus. Mas agradeça, porque Ele habita em você, está em você. A nossa relação com Deus não garante que coisas ruins ou coisas boas aconteçam. A nossa relação com Deus nos mantém vivos. Vivos. Quando você acordar pela manhã, não importa se o seu dia vai ser bom ou se o seu dia vai ser ruim. Deus continua sendo Deus e você continua sendo criatura, adotada como filho de Deus, amém? Adotado como filho de Deus. Ele te adotou como filho. Isso é um privilégio para todos nós. Faça como Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que falte produto na vide, ainda que falte vacas malhadas no curral, falte ovelhas nos pastos, todavia eu exultarei no Deus da minha salvação. No Deus da minha salvação. Faça como Paulo. Eu aprendi nessa caminhada a passar necessidade e ter em abundância. Eu aprendi nessa caminhada a passar por momentos ruins e por momentos bons, mas acima de tudo, aquele que me fortalece sempre esteve comigo, e eu tudo posso naquele que me fortalece. Ei, faça como Jó. Faça como Jó. O Senhor deu,
o Senhor uma hora pode levar. Por mais doído que seja, por mais sofrido que seja, o Senhor deu. Mas uma hora o Senhor pode dizer assim: eu vou pegar de volta, tá? Eu vou pegar de volta. Mas continue glorificando a Deus. Continue glorificando a Deus. O Senhor deu, o Senhor levou. Bendito seja o nome do Senhor. Ah, mas eu perdi alguma coisa, eu estou passando por uma crise financeira. Ei, nós saímos do ventre das nossas mães. Ei, e nós vamos voltar. Nós vamos voltar. Ninguém vai levar nada dessa vida. Ei, não deixe que as coisas desse mundo roubem a presença de Deus nas suas vidas. Não deixe que as coisas desse mundo roubem o relacionamento com Deus na sua vida, porque no final só o que vai sobrar é esse relacionamento. É esse relacionamento no céu que vai sobrar. Todas as outras coisas, não deixe as outras coisas te roubar desse relacionamento. Nós sabemos disso. Nós cantamos isso, nós sabemos de todas essas coisas. Quem aqui não sabe disso? Mas diz a verdade. E o quanto você se ressente, se frustra e se culpa muitas vezes. Quantas vezes a gente se ressente com Deus, ou você fica de mal com Deus, porque as coisas não acontecem como você queria que acontecesse. Você fica magoado com Deus, ou você entra em crise de fé, e quando as coisas não acontecem como você queria que acontecesse, você fica triste com Deus. A gente sabe de tudo isso, mas muitas vezes a gente se deixa levar por ressentimento. Você não é o Deus de Deus, sabia? Tem gente que não quer ser Deus, tem gente que quer ser o Deus de Deus. Tem gente que quer mandar em Deus, quer determinar o que Deus tem que fazer, quer determinar qual seja a vontade de Deus, como Deus tem que fazer. Tem gente que quer dar conselho para Deus, as suas orações, como Deus tem que fazer, do jeito que Deus tem que fazer. E às vezes as coisas começam a dar errado, eles chamam Deus nas suas orações. E Deus, eu acho que você não está entendendo as coisas. As coisas vão dar errado se eu for por aqui. E o Senhor está mandando eu ir por aí vai dar ruim. Caminho parece que eu vou morrer se eu for por aí. E Deus diz: não, parece que é caminho de morte, mas é caminho de vida. Eu estou enxergando muito além de vocês. Eu conheço o futuro, eu conheço amanhã. Pode ir por aqui tranquilo. Mas se eu for por aqui eu vou passar por dificuldade. O que tem? Não tem problema. Aqui não tem dificuldade. Não tem agora. Não tem agora, porque você não está enxergando. Mas se você for aqui, você vai se preparar para receber algo melhor lá na frente. Se eu for por aqui, vai ser bom por um tempo, mas vai chegar uma hora que as coisas vão te roubar de mim. Vão roubar esse relacionamento. Não se relacione com Deus a partir das coisas boas que lhe acontecem ou das coisas ruins que lhe acontecem. Deus não gira ao seu redor. Deus não é Deus que gira, é nós que giramos ao redor de Deus. Ele é o centro de todas as coisas. Então não se esqueça disso. Deixa Deus no lugar de Deus, que Ele é digno de ser exaltado, ser adorado, ser louvado. Não importa o que esteja acontecendo conosco, deixa Deus no lugar de Deus. Continue adorando, continue louvando, continue exaltando o nome dEle. Estabeleça o louvor e a adoração como base da sua relação com Deus. Qual é a minha base com o relacionamento com Deus? Louvor e adoração. Eu vou continuar adorando, eu vou continuar louvando, não importa o que aconteça. Mesmo que esteja doendo, mesmo que eu esteja sofrendo, mesmo que eu não esteja entendendo, mesmo que Deus não esteja me dando explicação, mas eu vou continuar firme naquilo, porque eu sei que meu Redentor vive, um dia Ele vai se levantar sobre essa terra. Essa era a convicção de Jó. Jó faz um monte de perguntas para Deus. Sabe qual é a resposta de Deus? Completo silêncio. Não responde nenhuma pergunta de Jó. Mas depois ele começa a perguntar: ei Jó, o que tu pensa que é, Jó? Onde é que tu estava quando eu espalhei as estrelas no céu? Vê que foi assim, ele pegou as estrelas tudo na mão assim e fez assim, ó. Como quem joga um monte de areia. E elas foram ficando cada um no seu lugar. Estão lá até hoje, tá? Onde você estava quando eu botei o firmamento na terra? Quando eu disse: mar, até aqui tu vai, depois tu não vai mais, tá? Quem que fez aquelas ondas vir até ali e parar? Poderia prosseguir. Onde tu estava, Jó? Jó olha e pensa assim: eu te conheci
conhecia por ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ei, não reclame das circunstâncias, não reclame das tempestades, continue olhando para Ele, saber, porque chega uma hora que você vai olhar e dizer assim: como foi bom ter sido afligido, como foi bom ter passado por aquilo. Eu não percebi, mas Deus estava no negócio. Ele me fez enxergar coisas que eu não enxergava. Eu pensava que conhecia, mas não conhecia. Eu conhecia só de ouvir falar, mas agora eu estou vendo coisas. Eu conhecia porque as duas pessoas falavam para mim, mas não, agora eu estou vendo. Agora eu estou vendo coisas que antes eu não conseguia enxergar, mas agora eu consigo enxergar, porque as aflições, aqueles momentos de aflição, me tornaram uma pessoa melhor, me amadureceram nessa caminhada. Estabeleça o louvor, a adoração, com base da sua relação com Deus, com base da sua relação com Deus. Sabe qual era o plano de Satanás? Afastar Jó de Deus, com tudo aquilo, que Jó blasfemasse contra Deus e fosse bem para longe de Deus. Mas sabe o que aconteceu? Jó ficou bem pertinho de Deus. Sabe por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, se mantêm firmes apesar das circunstâncias e andam segundo o propósito de Deus. Não estão olhando para as circunstâncias. O propósito de Deus é aqui. Pode vir nas circunstâncias, pode acontecer o que for, eu vou continuar firme, adorando a Deus, louvando a Deus. Diga a Deus pela manhã: o Senhor não me deve nada. Acorde de manhã na sua oração e diz: Senhor, o Senhor não me deve nada, tá? O Senhor não me deve nada, o Senhor não me deve explicações. Eu sou grato por tudo que sou e tudo que tenho. Eu sou grato por estar vivo. Eu lhe devo louvor, reverência, respeito. Eu devo engrandecer o seu nome, não importa se os dias são maus, se os dias são bons. Agora eu quero falar uma segunda coisa para você, para encerrar, tá? Que eu quero dizer para você, e que você vai experimentar algo extraordinário. Algo extraordinário. Quando você se relaciona com Deus a partir do louvor, da gratidão, da rendição, do descanso nele, mais você é capacitado a viver cada dia. Mais Deus vai te capacitando. Quando o seu relacionamento é um de louvor e adoração com Deus, um relacionamento de gratidão. Quando você se relaciona a partir de um filho, diante de um pai amoroso, mais você aprende a viver qualquer circunstância da sua vida. Mais você aprende e você vai sendo fortalecido para o tudo posso. Você vai sendo fortalecido para o tudo posso. Tudo posso o quê? Viver o dia bom e viver o dia mau. Não importa o dia. Viver coisas boas e viver coisas ruins. Quanto mais sólida a nossa relação com Deus, mais vivo Deus se torna dentro de nós. Quanto mais forte e quanto menos sólida a nossa relação com Deus, menos vivo Deus se torna dentro de nós. Quanto mais sólido, mais nós vamos sendo blindados com as circunstâncias do dia a dia. E ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Relacionamentos baseados nas coisas que acontecem ou deixam de acontecer são relacionamentos superficiais. Qual o lugar que Deus ocupa nas circunstâncias? Acorde pela manhã e agradeça a Deus pela misericórdia que te mantém vivo. Louve a Deus e você vai viver bem, independente do dia bom ou do dia mau. O segredo de viver em qualquer circunstância é estar fortalecido no Senhor. Entenda uma coisa: você não precisa de Deus, tá? Não. Como assim eu não preciso de Deus? Não, você não precisa. Você depende de Deus. Você é dependente de Deus. Não fique achando que você precisa de Deus. Sabe por quê? Porque você não consegue viver sem Ele. Você não consegue caminhar sem Ele. Você nunca vai perseverar sem Ele. Somos totalmente dependentes de Deus. Eu gostaria de chamar o irmão Rogerinho aqui para nós cantarmos um louvor.
gostaria que você se colocasse de pé. Vamos cantar aquele que queria. Nós vamos cantar um louvor. Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu quero encorajar você a cantar um louvor exaltando o nome de Jesus. Exaltando o nome de Jesus. Não importa o que você esteja vivendo. Não importa o que você esteja passando, o que você esteja precisando. Jesus, Ele é fôlego de vida. Ele é fôlego de vida. Será que você consegue passar um dia sem pedir nada para Deus? Simplesmente agradecendo a Deus. Passar um dia dizendo, eu não vou te pedir mais nada, Senhor. Senhor, se o Senhor quiser fazer alguma coisa na minha vida, amém. Se o Senhor não quiser fazer, não importa. Não precisa fazer mais nada. Passar um dia exaltando o nome de Jesus. Pedir nada para Deus, só respirar o fôlego de Jesus, exaltar o seu nome, louvar e adorar. Você é capaz disso, eu tenho certeza que você é capaz disso. De levantar a sua voz em adoração a Deus. Faça isso agora. Vamos ficar de pé e exaltar a Jesus. Desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está nas palmas de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, vamos lá, eu sei que você ela pode fazer vem mais. pela manhã. Você pode cantar mais alto, eu sei. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ei, deixa eu falar com você mais uma coisa. O que é que os anjos viram? O que é que os anjos viram que lhe fazem cantar santo, santo, santo? Ei, o que foi que Paulo viu? O que foi que Paulo viu que ele conseguiu olhar para trás e dizer assim, eu considero tudo lixo? O que é que ele viu aqui que ele olhou para lá e disse assim, nada disso mais tem importância para mim? Ei, o que foi que João viu na ilha de Patmos? Que ele disse assim, eu caí no chão como um morto. E eu olhei para mim mesmo e disse assim, ei, eu não sou nada diante daquilo que eu estou vendo. Ei, o que foi que Isaías viu? O que foi que nós vimos, irmãos? Para estarmos aqui esta noite cantando louvores a Deus. O que foi que nós vimos que para o mundo é loucura? O que foi que nós vimos que nos trouxe até aqui, que está nos carregando até aqui, que o mundo olha e diz, ei, são tudo louco. Ei, mas aquilo que para o mundo é loucura, para nós é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ei, continue olhando para aquilo que Deus mostrou para você. Continue olhando para aquilo que Deus revelou no seu coração. Pare de olhar para as circunstâncias, que elas podem te roubar o melhor de Deus. A Bíblia conta de um jovem rico que chegou diante de Jesus e disse assim, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse assim, ei, cumpre os mandamentos. Ele assim, quais? Não matarás, não roubarás, não adulterarás, honra o teu pai e tua mãe. Tudo isso tenho feito. Ele disse assim, mas ainda te falta uma coisa. Vende tudo que tu tem, dá aos pobres, terá um tesouro no céu. Ei, o que é que está te faltando? O que é que está faltando para você continuar enxergando aquilo que Ele te mostrou? Quando você se rendeu a Ele, quando você olhou para Ele e viu aquilo que ninguém te mostrou, só você viu. O que é que está impedindo você de continuar seguindo e olhando para essas coisas? Ei, vende tu, ei, te desfaz daquilo que te impede de me seguir e me segue, que eu vou te mostrar o que te falta, ou seja, eu vou fazer o que te falta. Eu estou indo para a cruz e lá tu vai ver o que te falta. Eu vou morrer na cruz e é isso que te falta para te dar a vida eterna.
Um dia um jovem chegou diante de um grande missionário e disse assim: ei, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Ele disse assim: tarde demais. E virou as costas e continuou andando. Esse jovem correu atrás dele assim: como assim tarde demais? Não tem nada que eu possa fazer? Ele assim: não, tarde demais, porque o que tinha que ser feito já foi feito. Você só precisa crer, e aquele que crê viverá o quê? Viverá todos os sonhos, todos os planos que Ele tem para você. Ei, mas não perca o alvo, desfoque daquilo que Ele preparou para você, e viva tudo que Deus tem para você. Ei, o melhor ainda está por vir. Mas Jesus já morreu, não foi o melhor? Sim, mas Ele disse que foi preparar lugar para todos nós. E se nós cremos e perseverarmos, um dia nós estaremos morando nesse lugar com Ele. Não deixe que esse mundo roube aquilo que Deus preparou para você. Novos céus e novas terras, e vivam tudo que Ele tem para você, para sua família, para os seus filhos, independente das coisas ruins ou boas que aconteçam em suas vidas. Amém?